Irmãos, nós temos uma proposta de abordagem que é vivendo e servindo pela graça. Então hoje nós queremos falar exatamente isto, num texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. E eu quero ler com os irmãos nesta manhã. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a praticar, ou melhor, o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale à sua igreja, como nós precisamos, como necessitamos da tua voz nítida em nosso coração. Que nesta manhã, por meio da Sagrada Escritura, o seu nome seja proclamado, exaltado e bendito. Usa-me simplesmente como um canal da tua voz, do teu cuidado e da tua direção. Oramos a ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, de forma muito direta, eu já quero, nesta manhã, trazer aquilo que o texto apresenta. Nós bem sabemos quem era Paulo, quem foi Timóteo. Paulo, um grande homem de Deus, bandeirante do Evangelho, aquele que percorreu as terras, tanto anunciando como organizando igrejas, abrindo trabalhos, sendo um desbravador do Evangelho. E Timóteo, seu pupilo, um jovem pastor que necessitava de orientações para conduzir a igreja. De acordo com a história, a igreja de Éfeso. E agora nós temos aqui a segunda carta. Paulo manda uma primeira, e agora nós temos uma segunda carta. E nesta segunda carta, no capítulo 2, verso 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira grande verdade para o meu coração nesta manhã e para o seu coração, assim você abrindo esse próprio coração, é exatamente isso. O que diz? Vamos ler juntos? Ih, tem ninguém forte não, hein? Está todo mundo fraco. De novo. Fortalece-te na graça. Exatamente isso. Fortalece-te na graça. Quando o texto ele começa, não sei da sua versão, mas na minha versão, ele tem um início. Em um verso primeiro ele diz assim: tu pois. Essa expressão faz uma ligação com tudo aquilo que estava sendo dito antes. E o que estava sendo dito? Paulo estava dizendo exatamente o seguinte: ele estava exortando Timóteo a mudar uma postura, porque aquilo que ele estava dizendo antes, o argumento que Paulo está utilizando, é um argumento que Paulo diz o seguinte:
eu estava abandonado por muitos, diz o texto bíblico. Paulo estava abandonado. Pega então o capítulo 1 de 2 Timóteo, no verso 15, tem essa sentença, e lá Paulo fala o seguinte: eu fui abandonado, mas agora, ou seja, pois, Timóteo, Paulo está chamando Timóteo a se posicionar de modo diferente, de modo em que a fidelidade a Paulo seja exercida. Essa palavra tu, pois, nos traz uma grande verdade, que nós não podemos abandonar os nossos. E quando fala fortalecimento, não é somente um fortalecimento individual, mas coletivo. Quando eu busco não abandonar, isso dá ideia de koinonia, isso dá ideia de comunidade, isso dá ideia de estarmos juntos. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: você tem que se fortalecer, sim, mas fortaleça também o seu irmão, não abandone, como eu fui abandonado. A palavra fortifica-te vem de um verbo na presente, e esse verbo que está no presente, ele quer dizer ação contínua. Então, o que Paulo está tentando dizer para mim e para você, e o que ele disse para Timóteo foi o seguinte: Timóteo deveria viver constantemente em fortalecimento. É um fortalecimento que não cessa, é simplesmente o seguinte: hoje eu me fortaleço, amanhã também. Todos os dias nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Eu não sei qual o período que você coloca o seu celular para carregar. Dependendo do tempo de uso do celular, a bateria não segura muito. Pode ser que no final do seu dia você precise colocar para carregar, mas outras baterias duram um pouquinho mais, ou por ser uma bateria melhor, ou por ter ainda uma vida útil maior. Mas uma coisa é certa: nenhuma delas permanece sempre. A nossa alma precisa ser fortalecida diariamente na presença de Deus. O que eu me alimento mostra exatamente como eu vou me fortalecer. Se eu me alimento deste mundo, eu estou sendo fortalecido com os valores desse mundo. Só que esse fortalecimento, ele afasta de Deus. Quanto mais me fortaleço com os valores desse mundo, mais eu fico fraco na fé em Cristo Jesus. Mas quando eu me fortaleço com os valores do céu, aí sim, meu irmão, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser realizado, aquilo que deve ser vivido, será realizado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E além de estar no imperativo, além de ser uma ordem para o presente, a expressão, o verbo, está numa voz média passiva. O que quer dizer isto? Ele não se fortalece sozinho, é fortalecido por outro. O texto que Paulo escreve não fala para Timóteo se colocar como se fosse um celular ligado na tomada. Não dá para fazer isso. Timóteo deveria ser fortalecido, e eu pergunto: por quem? E respondo: por Deus. A nossa alma precisa ser fortalecida por Deus. E além disso, o texto diz: na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a fonte do poder não é um esforço humano, mas a união com Cristo. E essa união com Cristo é o canal da graça, capacitando cada crente. Você pode nesta manhã ser capacitado por Deus a ter uma vida regenerada, uma vida fortalecida nele. Ele é a fonte do nosso fortalecimento. A graça aqui não é meramente salvadora, mas operativa. A força para continuar fiel no ministério, fiel na caminhada cristã, vem da ação sustentadora de Cristo em nós. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas quantas pessoas já pensaram em desistir da caminhada de fé? Quantas e quantas vezes
as dificuldades já assombraram o nosso coração, nos levando à vereda do desistir. Mas aí o que acontece? Fomos fortalecidos em Cristo. Fomos fortalecidos em suas promessas. Fomos fortalecidos na sua palavra. E esta palavra, ela reconhece que toda a capacidade espiritual vem da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10 diz isso. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10 diz isso. É a capacidade de Deus trazer um renovo. Em certos momentos, não conseguimos nem orar, e a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Há situações que o choro é o que inunda o seu travesseiro. Existem momentos tão específicos que a dor parece que não vai cessar. Mas o que vem? Vem um renovo de Deus, um fortalecimento que não é nosso. Isso que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: Timóteo, você é pastor de ovelhas, você está à frente de uma igreja, as dores são muitas, mas lembre-se, quem te fortalece é aquele que te chamou. E aquele que te chamou é aquele que cuida do seu rebanho, porque antes de ser seu, esse rebanho pertence ao pastor supremo. E esse ensinamento serve tanto para mim como para você. Tudo o que nós precisamos fazer é entender que no momento certo, Deus vai agir. Deus vai agir. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Também posso dizer que o homem regenerado continua necessitando da graça diária para perseverar. Não é porque um dia essa graça nos encontrou que tudo foi resolvido. Não sei se você já avistou um slogan abaixo de um nome de uma igreja: venha para Cristo que todos os seus problemas serão solucionados. Não é assim que funciona. Pode ser, e provavelmente é, que você tenha mais problemas, mais dificuldades, por se posicionar ao lado de Cristo. Só que ser de Cristo, pertencer ao reino de Deus, pertencer ao povo de Deus, aqueles que foram chamados pelo amor da graça, isso não quer dizer isenção de dificuldades, pelo contrário, as dificuldades elas vêm, mas também essa graça restauradora também vem sobre nós. É o pão nosso de cada dia, é o alimento da nossa alma. Quando a nossa alma está faminta da presença de Deus, o pão da vida se entrega por nós. O próprio Cristo se entregou para mostrar que Ele é o alimento, e não é um alimento comum. Ele é o pão da vida, é o alimento que a nossa fome espiritual é saciada, não precisamos de mais nenhum outro alimento, Ele é suficiente. Como bons crentes, nós gostamos de comida, gostamos de ter lá o prato, gostamos de ter a comida, gostamos de estar juntos, conversando e comendo, isso é bom demais. Eu não sei quanto a você, mas alguns vão lá, voltam, vão lá e voltam, vão lá e voltam, pegando mais. Por quê? Porque a primeira vez não foi suficiente, a segunda não foi, a terceira, meu irmão, já passou isso quase para pecado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o nosso organismo precisa de várias e várias vezes para estar saciado, dependendo do caso. Mas em Cristo a nossa alma basta uma vez, a nossa alma foi alcançada pelo alimento que vem do céu. Alguém já disse o seguinte, que a exortação, a força, não implica mérito pessoal, mas é um chamado à confiança no favor imerecido de Deus. Quando Paulo fala para Timóteo, se fortaleça, isso não quer dizer que nós não confiamos em Deus.
O fortalecimento vem de Deus, não nosso. Assim, não é uma força natural, não é a força desse mundo, não é um treinamento numa academia, não é um exercício físico que vai resolver. Não estou dizendo que você não possa fazer e deva fazer, eu creio, mas também não é uma força psicológica, como muitos querem tratar a mente, como se o tratamento da mente resolvesse todo o problema. Também não estou dizendo que você não deva tratar. O que eu quero dizer que não está no ramo emocional, não está no ramo psicológico, não está no ramo fisiológico, está na nossa alma o fortalecimento necessário para a solução de todas as nossas dificuldades. É uma força espiritual que vem da graça de Cristo, e é ela que é operada, manuseada pelo Espírito, e é o Espírito Santo que, por meio da nutrição, do alimento da palavra, nos traz a sua graça. Então, meus irmãos, se porventura você estiver passando alguma dor na sua alma, pode ter certeza que há um antídoto aqui na palavra de Deus. Se alimente desta palavra, e essa palavra há de curar aquilo que está envenenando a nossa alma. E qual o tipo de veneno? A descrença é um veneno. Quase sempre quando nós estamos no sofrimento, o que acontece? Nós não cremos que Deus pode solucionar. Mas o Deus que inspirou por meio do seu Espírito Paulo a escrever a Timóteo, o Deus que preservou esta palavra, e esta palavra chegou, sabe aonde? Na Princesinha da Serra, chegou aqui em Itabaiana, e essa palavra está chegando ao nosso coração nesta manhã. Deus é o condutor da sua palavra, e essa palavra está sendo conduzida ao seu coração. De que maneira? Dizendo: Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o Deus de Paulo, o Deus de Timóteo, o Deus da nossa história, continua sendo o Deus que tem derramado o seu cuidado sobre nós. Algumas orientações bem diretas. Quantas vezes tentamos viver a fé pela força do hábito? Estamos acostumados a um senso religioso aqui dentro. Quantas e quantas vezes tentamos viver a fé pela força do conhecimento, buscando racionalizar, tentando achar uma equação para a solução, ou até mesmo pela força da emoção. Eu preciso chorar, eu preciso sentir, quando na verdade nós precisamos acreditar, porque a solução não está na força humana, no conhecimento ou no hábito. Meus irmãos, se fosse questão de hábito religioso, solução para problemas, os nossos bancos não teriam nenhum problema na vida, porque eles estão mais aqui do que você. Mas não é questão de ausência ou presença. É lógico que nós devemos estar na igreja, mas o estar na igreja não é por causa da solução dos problemas, é porque nós queremos aquele que é a solução, e não a solução, o Deus Todo-Poderoso. E vou te falar, os bancos têm problemas sim, tá? Tem broca, cupim que está aí afetando eles, então até eles têm problemas. Irmãos queridos, essa palavra nos chama a uma dependência constante na graça de Cristo. Não é algo momentâneo. Todos os dias a nossa alma precisa ser disciplinada, a nossa mente precisa ser disciplinada, o nosso coração precisa ser disciplinado para depender de forma exclusiva da graça de Cristo. Porque nós somos levados a tentar resolver os nossos problemas, e Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, você é um jovem pastor, não resolva pela força do seu braço, mas resolva
por aquilo que você coloca diante de Deus em oração. Quando nós entendemos que não é o braço forte, mas é o joelho dobrado que a solução vem, a vida cristã muda. Isso implica o seguinte: depender de Deus implica em vida de oração, meditação, estudo da palavra e comunhão com Cristo. A vida cristã não é sustentada por uma performance, mas pela nossa permanência em Cristo. Posso dizer em relação a Timóteo e a todos os pastores, porque Paulo está escrevendo a pastores, o ministério pastoral é uma conjunção entre alegria e agonia. Só a graça pode manter vivo e fiel um ministro do Evangelho. E Paulo está ensinando isso a Timóteo. Diante de tudo isso, é necessário um fortalecimento da graça, ou na graça. É também buscar viver uma comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Esse é o segredo. E qual é o segredo? Que a mesma graça que nos salvou é a graça que nos sustenta. Nós somos sustentados pela graça de Deus, pelo favor que nós não merecemos. O pastor Martin Lloyd-Jones certa vez disse o seguinte: a principal necessidade do cristão é conhecer o poder da graça, não apenas para ser salvo, mas para continuar no caminho da salvação. E esse caminho precisa permanecer fiel, puro, e nós perseverantes no caminho. Verso 2 diz assim, no texto que nós estamos lendo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo apresenta aqui uma cadeia de discipulado doutrinário. Essa ideia é para que a fé permaneça. Eu pergunto uma coisa: se a fé cristã dependesse de forma exclusiva da sua atitude em discipular uma outra pessoa, esta fé cristã passaria de uma geração para outra, ou ela estaria sendo morta na sua geração? Paulo, ele estimula, Paulo, ele exorta, Paulo, ele diz a Timóteo o seguinte: o que você aprendeu de mim, Timóteo? O que você aprendeu de mim, e vendo tantas testemunhas, e não somente aquilo que você ouviu, mas aquilo que você viu, passe a outras pessoas, e que essas pessoas tenham idoneidade, tenham condição para repassar a outros. Quando nós éramos crianças, e particularmente nós que estamos já numa idade, não tínhamos tantas coisas para brincar, então nós brincávamos muito na rua, brincávamos aquelas questão de roda, brincadeiras em que não tem tecnologia, e uma delas é aquela que você passava uma mensagem para outra, era uma fila e você ia passando uma mensagem para outro. Quem brincou disso? Está denunciando a sua idade, você sabe disso, né? Então, uma pessoa chegava no ouvido, falava, e aquela tinha que repassar, transmitir para o outro. Então, qual era o intuito? Para a gente rir no final. Rir de quê? Porque a mensagem ela era mudada de um passar para o outro, e provavelmente ela chegava aqui de um jeito e lá do final era outro. Só que isso não pode acontecer com o Evangelho. Precisamos sim passar a mensagem, mas que a mensagem seja correta, e que seja repassada de maneira correta. A expressão "o que de mim ouviste" remete a uma tradição. Paulo então, ele ensinou publicamente, e ele pede a Timóteo que passe esse evangelho para frente, não como algo
de experiência, não meras experiências pessoais, mas o Evangelho conforme Cristo. E se eu perguntasse o que é o Evangelho? O Evangelho é a Boa Nova. E qual Boa Nova? A Boa Nova de Cristo. Saber que Deus enviou seu Filho, Ele viveu, Ele morreu, Ele foi sepultado, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. Isso é a mensagem principal do Evangelho. E para quem nós estamos passando essa mensagem? Tem lá, aquela pessoa que trabalha contigo, precisa ouvir dessa mensagem. O seu vizinho precisa ouvir, o seu colega de faculdade precisa ouvir, o seu colega de escola precisa ouvir, aquela pessoa que fica na porta da casa olhando a vida de todo mundo também precisa ouvir. Precisamos transmitir o Evangelho. Ele diz aqui, confia a homens fiéis, mais uma vez um imperativo. A proposta de Paulo, quando ele escreve, é dizer o seguinte: entregue com responsabilidade isto, não é jogar, não é simplesmente lançar, é falar o seguinte: olha só, isso é valioso, a sua eternidade depende desta mensagem. É olho no olho, é saber que aquela vida foi alcançada pelo Evangelho, mas o Evangelho todo, e não parcial, porque você se prontificou a falar do Evangelho. Caminhando, o objetivo não é apenas formar discípulos, mas multiplicadores da verdade. É um princípio de formação que a igreja precisa ter. Não somos somente aqueles que anunciam, precisamos ser aqueles que multiplicam a verdade para outros corações. O Evangelho é um depósito sagrado que deve ser preservado contra distorções. Vivemos numa era de várias distorções. A inteligência artificial tem uma capacidade tremenda. Você joga lá e a pessoa, na verdade, a pessoa joga lá e a inteligência artificial consegue fazer um vídeo de qualquer um falando o que quiser. O que eu quero falar é o seguinte, que o Evangelho, ele não é uma inteligência artificial. O Evangelho, ele é a inteligência de Deus, sendo apresentada a nós, pessoas incapazes, mas através da capacidade dele, nós chegamos ao coração do outro, por meio do Espírito Santo. O Evangelho é o depósito sagrado, nós não somos os donos desse tesouro. Quando alguém fabrica uma mensagem, fabrica por um interesse próprio, coloca a imagem de alguém falando algo que quer, mas nós não precisamos e nem devemos falar o que queremos, devemos falar o que Deus quer, e o que Deus quer, que o Evangelho chegue aos corações, e Paulo diz isso a Timóteo: o que você ouviu de mim, transmita a outras pessoas. Alguém já disse que nós não somos vasilhames, nós somos um canal. Vasilhame, a bacia, ela retém, o canal ele passa. Eu preciso ser um canal de bênção na vida de pessoas, você precisa ser um canal de bênção na vida de pessoas. Herman Van Wijk escreveu: a fé confissional, ela existe, ou melhor, ela insiste que a fé deve ser crida, confessada e ensinada. Eu creio, eu confesso, eu ensino. Qual é a parte que nós paramos? Nós cremos, confessamos. Será que nós estamos literalmente ensinando? Você não é um recipiente da graça, você é um canal. É exatamente isto. Esse versículo desmonta a ideia moderna de que cada geração deve reinventar a fé ou adaptá-la à cultura. Não é isso. O que nos foi entregue
devemos repassar sem alterar o conteúdo, como fiéis mordomos da verdade. Não temos que adaptar a mensagem a esta era, não temos que adaptar a mensagem ao discurso dessa era, não temos que adaptar a mensagem à ideologia desta era, nós temos que apresentar a mensagem do jeito que ela é, verdadeira, impactante, e que cause dor no coração daquele que está andando de forma errada, e essa dor no coração possa mostrar o caminho certo. A fidelidade é medida pela conformidade com a Escritura, não com o espírito da época. Não temos que seguir modismos, não temos que agradar pensamentos que estão soltos. Nós temos que agradar somente a um, com o Evangelho. Lembre-se que o maior legado que um crente pode deixar é a mensagem fixada em outros corações. Termino dizendo o seguinte: a verdade que você recebeu deve ser transmitida. A fidelidade não é medida por eloquência, mas pela integridade doutrinária, pela submissão à palavra de Deus. Pergunto mais uma vez: você está discipulando alguém? Quem é alvo de 40 minutos do seu tempo durante a semana, e nesse tempo de 40 minutos você está discipulando? O que é discipular? Falar da palavra de Deus, aquilo que você aprendeu, como diz o texto, passando a outras pessoas. Quem é alvo semanal de suas orações, do seu discipulado? Está passando adiante o que recebeu? Se não estamos fazendo isso, estamos matando o Evangelho. Não mate o Evangelho que foi dado e que vive no seu coração. O que é bom, nós precisamos repartir, porque aquilo foi bom, aquilo está sendo bom, eu preciso repartir com outras pessoas. Meus irmãos, nós iremos morar no céu em nome de Cristo Jesus, não por mérito, mas pela graça. Mas o Senhor te chamou para ser proclamador daqueles que entrarão no céu, e é por meio do Evangelho, assim como Paulo falou a Timóteo: repasse, não detenha, não guarde, anuncie. Nós, como Primeira Igreja Batista aqui em Itabaiana, precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Termino com uma expressão de Parker. Ele diz assim: a verdade da Escritura não é a nossa para ser moldada, mas para ser transmitida com temor e fidelidade. A palavra não morre com seus mensageiros fiéis, ela vive quando é replicada em novos proclamadores, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Seja um proclamador do Evangelho. Feche os seus olhos, se possível. Você vai fazer um pedido um pouquinho diferente a Deus. Peça a Deus que te mostre pelo menos uma pessoa para você discipular. Senhor, me mostre, através do seu Espírito, uma pessoa para a qual eu vou me dedicar a ensinar o Evangelho. Eu vou orar com essa pessoa, eu vou entrar em contato com essa pessoa, eu vou marcar um horário com essa pessoa, e semanalmente eu vou estar ensinando o Evangelho a essa pessoa. Pode ser no seu trabalho, pode começar de uma maneira informal, mas peça a Deus que te mostre, mas também que motive o seu coração a fazer isto. E o maior motivo é porque Cristo mandou que fizéssemos isso. Peça a Deus. Esse é o momento da igreja estar orando. Peça a Deus. Pastor, eu não sei muito ensinar. Fale da palavra.
Fale o que a palavra fez com a sua vida. Fale o que Cristo fez em você. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Ti entregamos esse momento tão especial, onde o Senhor, por meio do Seu Espírito, está invocando no seio da igreja proclamadores do Teu Evangelho, discipuladores da Tua Sagrada Escritura. Torna-nos, ó Pai, arautos do Senhor, com responsabilidade, com dedicação, com empenho. Ó Senhor, louvado e bendito seja o dono da seara. Ó Deus, que possamos ser trabalhadores da sua seara. Rogamos, imploramos a Ti, e fazemos isto por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?